Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho, hoje nesse dia 10 de agosto, neste sábado, dia que a Igreja celebra o dia de São Lourenço, ele que foi diácono e mártir, e nós temos aquele programa que é o Inspira Santo. Todos os dias nós colocamos no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas, a gente coloca ali sobre o Santo do Dia. E quem gravou essa série foi o Fernando Nunes, que é o nosso aniversariante do dia. Ele também está aqui no Palavra Encarnada, há alguns dias faz a reflexão conosco. Meu irmão, muito obrigado pela sua vida, você é um grande dom para nós. O salmo de hoje, inclusive, eu lembrei muito de você. Feliz o homem caridoso e prestativo. Então eu convido todo mundo que está vendo esse Palavra Encarnada de hoje a rezar pelo nosso irmão Fernando Nunes. E, sim, vamos juntos agora aqui para a meditação do nosso Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, eu gosto de começar o Evangelho por aquele comecinho ali mesmo, aquelas primeiras frases, que normalmente é para quem Jesus ele está ensinando aquilo, para quem Jesus está falando aquelas palavras. E aqui no comecinho do texto de hoje diz: disse Jesus aos seus discípulos. Então Jesus está falando aqui para os discípulos. E eu e você, nós somos também discípulos de Jesus. Nós temos Jesus como mestre. Então essas palavras são palavras diretamente para nós. Deus quer falar conosco e quer falar conosco hoje isso aqui. Se o grão de trigo não cair, ele vai ser apenas um grão de trigo. Eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, porque muitos dos alimentos que nós comemos no nosso dia a dia vêm do grão de trigo. Mas ninguém se alimenta do grão em si, lá da plantação, ninguém pega ali aquele grão e come. A gente não consegue se alimentar disso. Mas aquele grão, ele pode dar muitos frutos. E é isso que Jesus ele vem nos ensinar hoje. Ele vai colocar esse morrer. Ele vai colocar esse esvaziar-se. O grão de trigo ali, metaforicamente, tem que morrer mesmo. E para que ele possa dar frutos. Assim como nós precisamos morrer, digamos assim, das nossas vontades, morrer dos nossos quereres. Quantas vezes a gente, principalmente na vida adulta, a gente fala sobre isso? Às vezes eu faço aquilo que eu não quero. Mas por quê? Porque eu sei que é necessário fazer. Então faz parte aí do nosso amadurecimento. Então Jesus aqui, ele está fazendo essa comparação. Está nos lembrando que o grão de trigo em si, ele não alimenta. Mas se ele morre, ele dá muitos frutos. Ele consegue ir além. Aí ele consegue sim alimentar. O grão de trigo, quando ele cai na terra, e ele deixa ali de ser um grão, mas para ser ali a matéria-prima de muitos e muitos alimentos. Então, Deus nos chama a produzir frutos. Deus nos chama a, de alguma maneira, alimentar a humanidade. Alimentar aqueles que precisam, sim, de uma substância forte, firme, que é o próprio Deus. Não o nosso próprio alimento.
O próprio Jesus falava: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É isso que ele nos chama, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Deus nos chama a dar frutos, a produzir frutos. E logo em seguida ele vai falar do serviço. Como é que eu morro? Como é que eu morro como esse grão de trigo? É quando eu sirvo. É quando eu morro para mim mesmo, para as minhas vontades, para os meus quereres. É quando eu morro para o meu egoísmo, mas para me colocar a serviço. Eu coloco-me ali à disposição do outro. Então, nesse dia de hoje, nesse sábado, um sábado que também é dedicado a Nossa Senhora, esse sábado, olhemos com mais atenção para o serviço. Se você está numa casa aí de acolhimento, se você está numa casa em que tem várias pessoas morando, se coloque mais a serviço. Tente morrer para a sua vontade, morrer para os seus quereres, mas se coloque mais a serviço. Se você mora na sua casa com seus pais ou com seus filhos, tenta lembrar mais do serviço hoje. Eu vou morrer um pouquinho da minha vontade, mas para servir mais. E olha o que é que vai falar no finalzinho do Evangelho. Aquele que me serve, aquele que servir, o meu Pai o honrará. Nós vamos ser honrados por Deus à medida que nós servirmos mais, à medida que a nossa vida ela seja uma vida ofertada, uma vida entregue ao serviço, me colocar ao serviço dos outros. Que nesse dia de hoje, nessa meditação do Evangelho, Deus ele possa nos inspirar a sermos servos, os servos do Senhor. Como Nossa Senhora falou, eis-me aqui a serva do Senhor. Então que hoje nós nos coloquemos desse jeito, eis aqui o servo do Senhor. Cada um de nós nos colocando a serviço, como esse grão de trigo que morre, mas morre para dar frutos. Vamos morrer às nossas vontades, principalmente aquelas vontades que não nos levam a Deus, para que a gente consiga, sim, servir aos outros, servir à humanidade. Para a gente finalizar, Jesus ele fala assim, aquele que se apega às coisas deste mundo, aí ele não vai conseguir ir muito longe. Mas aquele que olhar para a eternidade, aquele que conseguir, sim, lembrar que as coisas desse mundo, elas são passageiras, mas que no olhar da eternidade, a gente vai, sim, viver com Deus. A gente vai escutar o vinde benditos de meu Pai. Né? Nós vamos ali na eternidade, a gente vai viver essa graça de estar junto de Deus. Então, não nos apeguemos às coisas deste mundo, não nos apeguemos às nossas vontades, até os nossos sentimentos, que tantas vezes eles ficam ali voláteis, eles sobem, eles descem. Não, hoje é dia de servir, é dia de se entregar, é dia de sermos mais aquilo que Deus nos pede. E vamos colocar tudo isso no coração da Virgem Maria, da Mãe de Deus e nossa Mãe, ela que foi a serva do Senhor, pedindo para que ela nos ajude nesse dia de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.